Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês. E nesse áudio vamos falar sobre os planetas retrógrados, como que a gente pode aproveitar essa temporada que está se iniciando de retrogradações. Só para vocês terem uma ideia, já temos aí 4 planetas retrógrados, né? Temos aí Júpiter, temos Netuno, temos Saturno e temos Plutão. E agora em agosto, Urano também vai ficar retrógrado, ou seja, teremos aí uma temporada muito forte de planetas, entre aspas, colocando aqui, andando para trás. Então, primeiramente, né, para quem nunca ouviu esse conceito de planeta retrógrado, vamos fazer uma breve explicação do que é. Basicamente, um planeta retrógrado é quando a gente está aqui na Terra, a gente está olhando para o céu, a impressão que a gente tem é que o planeta está andando para trás. Novamente, é bom sempre lembrar que o planeta em si não anda para trás, né, ele segue na sua órbita, mas como a astrologia é um estudo baseado no ser humano, né? Então a nossa observação é a gente olhando para os astros e aprendendo e evoluindo conforme a gente observa eles. Se a gente está vendo o astro voltando para trás, se é o que a gente consegue enxergar, isso traz um simbolismo. Bom, e embora muita gente tenha aí um certo pé atrás com o planeta retrógrado, não gosta muito, enfim, tem várias linhas de pensamento aí. O que eu me sintonizo, o que eu penso sobre os planetas retrógrados, de acordo com meus estudos e de acordo com a minha experiência prática, é que o planeta retrógrado ele traz principalmente aquele conceito de revisão. Né? Não é à toa que retrógrado, olhar para trás, revisão. Você vê alguma coisa que de repente você precisa alterar, você precisa mudar. E o retrógrado ele também traz aquele conceito, né, como a gente fala de revisão, possivelmente coisas do passado ressurjam, né, para a gente poder dar uma olhada, trabalhar aquilo melhor. Talvez também possa ter aquela desaceleração, né, porque se a gente está tendo que revisar algumas coisas, possivelmente é bom a gente ir mais devagar. Né, então tem essa questão de desaceleração também que pode vir de planetas retrógrados. E principalmente uma que eu gosto muito, né, por conta da minha abordagem mais de autoconhecimento, de evolução, enfim, para astrologia, é a gente olhar para dentro. É a gente realmente parar um pouquinho, olhar para dentro e ver o que, que a gente pode transformar, né? O que, que a gente pode revisar na gente mesmo. Né? O que chamam por aí também de reforma íntima, de autoconhecimento, de da gente fazer aquela lapidação. Então eu diria que esse momento, eu não diria que é um momento ruim, né, por si, mas é um momento onde a gente tem realmente esse chamado para olhar para dentro. E olha que interessante, então temos aí, ó, Júpiter retrógrado, ele vai ficar retrógrado até 18 de outubro. Temos Netuno retrógrado, que vai ficar até o dia 1º de dezembro. Temos Saturno retrógrado, que vai ficar retrógrado até 10 de outubro. Plutão, que está retrógrado, também vai ficar retrógrado até 6 de outubro. E Urano vai ficar retrógrado 19 do 8, né, 19 de agosto, e vai voltar a andar para frente só 18 de janeiro de 2022. Então vocês percebem que vamos ter uma faixa de tempo de agosto a outubro com 5 planetas retrógrados, nada menos do que todos os planetas exteriores, né, de Júpiter a Plutão, todos estarão retrógrados. E esses são planetas que convidam a gente à transcendência, a muita transformação. Então, como eu falei, em vez de gravar um áudio para cada planeta, eu achei mais interessante gravar um áudio para todos, né, para a gente pegar esse momento e ver como que a gente pode usar a energia de cada planeta para fazer as nossas revisões. Mas antes de falar, né, dos planetas em si, eu quero trazer um trecho do livro Quebrando o Hábito, do Joe Dispenza. Algumas pessoas devem já conhecer ele. Esse é um livro muito legal, eu já estou em 20% dele. Esse livro traz muitas ideias de transformação, traz conceitos aí novos da ciência, enfim. Esse é um livro que realmente é um daqueles que eu poderia recomendar muito, principalmente para quem trabalha com autoconhecimento, é terapeuta, enfim, coach. Vale a pena conhecer esse livro. Eu separei aqui 2 parágrafos que têm muito a ver com essa fase de retrogradação. Né? Como eu falei, é um convite a olhar para dentro, é um convite à mudança, é um convite à revisão. Eu vou começar a ler esses parágrafos aqui e, porventura, eu posso parar um pouco a leitura para comentar o que está no parágrafo. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Vou colocar aspas aqui para começar o parágrafo. Ele diz: se os seus pensamentos determinam sua realidade e você continua a ter os mesmos pensamentos que são um produto e reflexo do ambiente, você continuará a produzir a mesma realidade, dia após dia. Vou fazer uma vírgula aqui, como eu falei, é interessante eu trazer o trecho do livro, conversar, bater um papo, tanto que esse é um
projeto que eu tenho em mente, eu preciso fazer ele sair do papel, mas é só depois do curso de astrologia, que é realmente trazer reflexões de livro, né? Fazer um grupo aí para a gente poder trazer esse conhecimento dos livros e dar aquela debatida neles, né? Então isso aqui, ele passou boa parte, né, do início do livro, eu estou agora em 20% do livro, então boa parte do início do livro foi ele mostrando, né, provando ali de diversas formas, com vários exemplos, pesquisas científicas e assim por diante, o quanto a nossa mente cria a nossa realidade. Né? E aí ele coloca aqui, né, que assim, se os pensamentos criam a realidade e você continua a ter os mesmos pensamentos, obviamente a sua realidade continuará sendo a mesma. E daí que eu trago essa questão, essa oportunidade dos retrógrados, porque eles podem trazer uma oportunidade da gente mudar. Né? Mudar. Eu vou falar cada planeta, o que ele pode fazer para a gente poder trazer essa mudança. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aliás, muito interessante que quando eu falei que ia tomar uma água, eu bati na quantidade de áudio aqui, né? E estava 5 minutos e 55 segundos. Ou seja, 555. 5 é o número de movimento, de transformação pela numerologia, né? É bem interessante essa sincronicidade. Vamos continuar a leitura do parágrafo. Assim, seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à sua vida externa, pois é sua realidade exterior, com todos os seus problemas, condições e circunstâncias, que influencia como você pensa e sente em sua realidade interior. Então aqui ele traz basicamente o que eu sempre falo, né? Trazendo aí a sabedoria hermética, a sabedoria das leis herméticas, que é a lei da correspondência, que inclusive é uma das maiores leis que faz com que a astrologia funcione. Ou seja, assim acima como abaixo, assim dentro como fora. Então sim, a própria ciência fala hoje muito, né, da epigenética, ou seja, muita gente conhece já o conceito de genética, né? Ou seja, você tem nos seus genes uma programação que vai determinar uma série de coisas na sua vida. Acho que todo mundo, né, sabe muito bem disso, isso é uma coisa muito tradicional já falada, né? Mas tem também o conceito da epigenética, que mostra que o ambiente também influencia naquilo que você é. Então, assim, é fato, se você é criado em determinado ambiente, esse ambiente vai ajudar a formar a sua personalidade, seus padrões de sentimento e pensamento e assim por diante. Então ele coloca aqui, né? Então, se seus fatores externos influenciam o seu fator interno também influencia o externo. Vou continuar a leitura aqui. O modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar o nosso estado de ser, porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, a nossa personalidade. É a nossa personalidade que cria a realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser, aí ele coloca entre aspas, maior que nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. Termina aqui o parágrafo. E aí o que acontece, né? É claro que a gente pode fazer uma mudança geral, né? Então, assim, se você conhece, é muito fácil você ir mudando o seu ambiente também para te ajudar. Então, eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo muito básico. Eu sempre falo aqui, esse conceito do mastermind, esse conceito das pessoas que você troca durante o dia, né? Na sua vida. Se você tem um objetivo, é muito importante que você alimente a sua mente, alimente aí a sua realidade com pessoas que trabalham também por esse objetivo. Né? Então, eu vou dar um exemplo básico. Né? Eu, quando fiz a minha mudança, saí do mundo corporativo, aquele mundo corporativo que tinha ali um salário garantido, que tinha um estilo de vida. Né? É um estilo de vida que nada contra, mas não é para mim. Né? Eu não curtia, não é a minha missão de vida. Então, se eu ficasse, né, ali só convivendo com pessoas, só recebendo alimentação aí energética, de pensamento, emocional, de pessoas que estão nesse mundo, que acreditam nesse mundo, obviamente fica muito mais desafiador para mim fazer essa mudança. Agora, a partir do momento que eu começo a conviver com pessoas que também acreditam no empreendedorismo, em você poder ter o seu caminho de vida, você não depender necessariamente de uma grande corporação, estar de certa forma fora, né, não tão inserido no sistema, pensar diferente, aquela coisa toda, isso fica muito mais fácil. Mas também a gente sabe, que aí ele coloca aqui, né, que a maior chave de mudança é interior. Por quê? Porque o ambiente, muitas vezes, a gente não tem uma mudança tão fácil. Né? A gente sabe disso. O ambiente em si,
Eu entendo porque às vezes a pessoa fala, pô, eu não quero mais, eu quero largar meu emprego, mas ela não pode largar o emprego assim do nada, né? Então ela vai ter que conviver com aquela realidade do emprego dela até que ela possa criar uma realidade onde ela possa com segurança largar o emprego dela. E é aí que entra o conceito da mudança interior, porque quando você muda interiormente, e aí é o ponto mais fácil de mudar, né? Eu não vou nem dizer fácil, tá? Porque assim, o trabalho de mudança interior ele também dá trabalho, é desafiador. Mas é aquilo que está totalmente no seu controle, né? Porque o externo realmente a gente está aí, tem coisas que acontecem que a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que aceitar e, enfim, ir levando a vida. Mas o seu interior, você, o seu pensamento, o seu sentimento, você pode escolher. Então, novamente aquela questão, né? De repente aconteceu uma coisa muito ruim, mas você pode ter aí, de acordo com a sua interpretação, você vê algo bom naquilo, por pior que seja a situação. Então a situação em si acho que é ruim, não tem o que dizer, né? Tem muitas coisas desafiadoras que acontecem nesse planeta, nessa 3D, mas isso você não pode escolher, porque às vezes acontecem as coisas com a gente e assim vai, né? É parte da vida, mas você pode sim escolher como que você vai interpretar aquilo, como que você vai reagir àquela situação. Então, se você conseguir escolher, né, reagir de uma forma que você busque um aprendizado, que você enxergue algo positivo naquilo, você está mudando a sua realidade. E aí que entra, né, deixa eu já correr porque vai dar uns 15 minutos. Aliás, galera, eu vou sempre compartilhando aqui com vocês. Quem está no WhatsApp vai migrando lá para o Telegram ou para o podcast. Que agora eu estou colocando tudo lá no Spotify, estou colocando tudo no Apple Podcast, tudo lá no YouTube também. Porque, como eu falei, o WhatsApp ele não é amigável a esse tipo de comunicação que eu faço, então eu fico preso. Então eu não posso. Às vezes eu quero passar de 15 minutos, porque os podcasts hoje duram 2 horas, 3 horas, e a galera gosta, né, de consumir. Então eu até quero passar às vezes de 15 minutos, mas se eu passo de 15 minutos eu não consigo mandar para o WhatsApp. Então quem está no WhatsApp eu vou mandar uma página hoje com os links. Você pode ir para o Telegram, você pode ir para o Spotify. E de preferência você pode ir para os dois, né? Vai para o Telegram, vai para o Spotify também, porque porventura podem ter conteúdos exclusivos para cada um dos canais. Então vamos falar sobre esses planetas retrógrados, né? Primeiro Júpiter, falando sobre nossas crenças. O que você precisa mudar daquilo que você acredita hoje? E também o que ele fala nesse livro, trazendo grandes exemplos também, é que a gente cresce realmente recebendo inputs, vamos falar numa linguagem tecnológica, né? Recebendo inputs, entradas, né, da vida e que vão determinando nossas crenças. E isso a gente, novamente, não tem controle. Somos crianças, estamos numa infância e passamos por uma série de situações. Essas situações geraram, né, determinadas crenças que foram, né, configuradas no nosso cérebro. E a nossa tendência, se a gente ficar no automático, se a gente não parar para refletir, é pela vida inteira ir reproduzindo aquilo que essa crença trouxe, ou seja, ir reproduzindo padrões de infância, padrões enfim, que você passou aí na adolescência e vai levando para a vida. Então, não é à toa também, novamente, entra epigenética, né? Você nasce numa família, essa família tem alguns padrões e a tendência, se você for no automático, é seguir esses padrões. Daí a linguagem do corpo, que é uma das técnicas que eu trabalho também, então uma leitura de mapa astral não é só o mapa, eu trabalho com várias outras técnicas, e a linguagem do corpo vai falar muito disso, né? O que é genético? Na verdade, o genético tem muito a ver com também o padrão de comportamento, pensamento, sentimento que você herda da família. Então, não é só o que está escrito nos genes, envolve a epigenética também, como a própria ciência e a medicina estão comprovando agora. Então, Júpiter retrógrado é uma grande oportunidade dessa mudança. Aliás, eu acho que eu vou ter que gravar 2 áudios para poder falar rapidinho dos outros 2. Mas, novamente, eu vou fazer isso. Eu vou pedir para todo mundo que está no WhatsApp migrar para o Telegram para não passar mais por essas dificuldades aí de ter que parar áudio, gravar 2 áudios, depois para mandar para o YouTube 2 áudios é meio complicado. Então eu vou parando por aqui, parei em Júpiter e vou falar sobre os outros planetas também, mas aguenta aí que a gente já volta.